Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Deu Positivo. A gente vai estar falando hoje sobre um tema muito importante, que é o HPV, o papiloma vírus humanos, e a gente trouxe aqui alguns dados, para estar reforçando a importância da gente estar falando sobre esse tema, ainda mais em um mês tão importante. Segundo alguns dados, a taxa de infecção pelo HPV genital atinge 54,4% das mulheres e 41,6% dos homens. Esses números são alarmantes e reforçam a necessidade de informação e prevenção. Por isso, hoje nós trouxemos duas convidadas muito especiais para bater um papo e transmitir muita informação valiosa sobre o HPV para você que está em casa. Está começando mais um programa Deu Positivo. Gente, e para você que tá aí, antes da gente desenvolver aqui com as nossas convidadas de hoje, eu queria deixar um recadinho. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, passa a se inscrever também aí no nosso canal do YouTube, para vocês estarem acompanhando todos os episódios que a gente vem trazendo aqui, 2 programas mais ou menos por mês. E aí, se você quiser estar nos acompanhando na rede social, no Instagram, o nosso perfil é o Astra LGBTSE e a página do Facebook é Astra LGBT Sergipe. Se você quiser estar querendo entrar em contato diretamente com os nossos números, com o nosso WhatsApp, o número é 79981275585. Ou qualquer coisa, vocês podem estar falando no nosso direct do Instagram. Gente, a coisa mais preocupante sobre o HPV é que ele é responsável por mais de 90% dos casos de câncer do colo do útero. E aí, os subtipos que acaba causando o câncer do colo do útero é o número 16 e o número 18, que estão mais associados a essa doença. No Brasil, o câncer do colo do útero é uma preocupação de saúde pública, com milhares de mulheres diagnosticadas todos esses anos. É crucial entendermos essa conexão para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. E para a gente estar debatendo aqui hoje sobre essas questões, eu vou anunciar a nossa primeira convidada, Ela é enfermeira, mestre e doutoranda em saúde e ambiente pela Universidade Tiradentes. Ela desenvolve pesquisa na área de saúde coletiva, com ênfase nas populações vulneráveis. Eu apresento a vocês, Jéssica Tawane. Olá, pessoal. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao projeto pela oportunidade e o espaço. Vai ser um momento de discussão bem valioso e é uma honra estar aqui discutindo com vocês acerca de uma temática tão relevante. Jéssica, muito obrigada, viu, por participar. Obrigada, Duda. Também, para estar aqui contribuindo com esse debate hoje, eu queria apresentar a graduanda em enfermagem com experiência na assistência da população LGBTQIAPN+. Ela também é doula por formação. Bem-vinda, Vitória. Obrigada, Duda. Agradeço o convite. É muito importante para mim estar aqui. Então é isso. Obrigada. Pra gente também é muito importante. Obrigada por você ter aceitado. Jéssica, eu queria que você contasse pra gente um pouco da parceria com o CAISM. Explicar pra gente o que é o CAISM. Acho que muitas pessoas ainda não têm o conhecimento devido de algo que é tão importante, não só para mulheres, mas também para a população LGBTQIAPN+. E queria que você desenvolvesse um pouco sobre isso. Perfeito. O CAISM é o Consultório de Assistência Integral à Saúde da Mulher, vinculado ao curso de enfermagem da Universidade Tiradentes. Nesse sentido, no meu projeto de mestrado, a gente firmou uma parceria com o CAISM a fim de estar prestando uma assistência integral à saúde da população LGBTQIAPN+, no estado de Sergipe, e essa parceria também foi consolidada e só foi possível através da Astra, que abriu seu espaço, e assim a gente pôde entender um pouco mais sobre a dinâmica de saúde dessa população que ainda é muito invisibilizada. Então, nesse sentido, o CAISM trouxe os estudantes de enfermagem com a participação também dos preceptores de estágio para estar atendendo essa população de uma forma humanizada. E com o desenvolvimento também de habilidades no manejo clínico e assistencial das diversidades sexuais e de gênero. Então, foi uma parceria bem importante. É muito importante a gente desenvolver um projeto que acho que mais à frente a gente vai estar podendo falar Sim. um pouquinho mais, sobre saúde não tem gênero. E aproveitando essa sua fala, eu já queria perguntar à Vitória, Você estuda para ser enfermeira e assim como Jéssica, queria que você contasse pra gente por que você escolheu essa profissão. Então, a enfermagem nunca foi uma opção para mim de início. Eu saí do meu ensino médio, fui fazer fisioterapia. Sempre foi a minha opção durante o ensino médio. E no final do primeiro ano do curso,
eu entendi que talvez, gostei muito do curso, fui feliz lá, mas eu entendi que aquilo não era o que eu queria, né? E saí, logo em seguida fui para a formação de doula em Maceió, e foi um boom, assim, na minha cabeça, né? Porque eu descobri uma área que eu não tinha tanto acesso, não tinha tanto conhecimento, e me identifiquei e tomei para mim como um das minhas bandeiras na vida. E dentro disso, entendendo, primeiramente, acho que foi um pouco ao contrário do que a maioria faz. Eu fui entendendo primeiro como eu queria atuar, aonde eu queria atuar, e comecei a entender também quais as possibilidades de curso que eu poderia atuar daquela forma. E então surgiu a enfermagem. Minha mãe é enfermeira, sempre teve esse assunto dentro de casa, mas nunca foi uma opção. E depois dessa minha experiência, apareceu a enfermagem. Maravilhoso, assim, acho bom porque você tem muito essa questão do cuidado e acho que a enfermagem também é essa Sim. questão, né, do cuidado com o outro, Sim. do cuidado com nós mesmos, né, então é importante e a gente sabe que é uma classe que precisa ser bastante valorizada e acho que esse programa também tem esse sentido aqui de trazer essa importância e essa visibilidade, né, para profissionais tão importantes. E aí, Jesse, eu já queria a gente adentrar um pouco mais nesse assunto, né, do HPV, como eu trouxe no início. E queria, assim, já para as pessoas que não conhecem, que não sabem muito bem, a gente, infelizmente, o HPV ainda não é tão debatido quanto deveria. E aí eu queria que você falasse, né, o que é o HPV, o que são essas siglas, né, e os subtipos. Perfeito, Duda. É uma pergunta bem importante. O HPV é a sigla em inglês para o papiloma vírus humano. É um vírus muito frequente no âmbito global, como você bem descreveu inicialmente, e acaba afetando principalmente as mulheres. Em relação aos subtipos, temos na atualidade mais de 150 subtipos vinculados a esse vírus. Entretanto, os que têm maior importância e gravidade são os subtipos 16 e 18, que estão associados com o desenvolvimento de câncer, especialmente o câncer de colo de útero. Então, assim, os dados do Ministério da Saúde inclusive reforçam que, por ser muito comum, cerca de 80% da comunidade que tem uma vida sexual ativa em algum momento vai ser exposto a esse tipo de vírus. Jesse, como pega o HPV? E quais são os sintomas da infecção? Então, a forma de transmissão mais frequente, mais importante, é a via sexual. É uma infecção por contato. Então, o contato pode acontecer mediante a penetração anal, a penetração vaginal e até mesmo o sexo oral e o contato com o genital manual. Então, são essas modalidades que acabam sendo vinculadas ao modo de transmissão. Nesse sentido, os sintomas, às vezes, eles acabam sendo um tanto quanto inespecíficos e, às vezes, nem acontecem, na maioria dos casos. Então, isso é um fator que acaba dificultando muito o diagnóstico, porque você não tem a ocorrência de lesões tão bem definidas. Mas, a depender do tipo de vírus que acabe atingindo esse indivíduo, ele pode estar tendo algumas manifestações clínicas, como surgimento de verrugas, principalmente na área genital, na vulva, na glande do pênis, também na parte anal do indivíduo. Então, assim, essas lesões que são verrugas acabam dando uma perspectiva para o profissional de saúde se atentar a um provável diagnóstico de HPV, mas não é tão conclusivo a princípio. Atrelado a isso, o paciente pode ter dor, manifestação de dor no local e pode também ter coceira. Então, são sintomas que acabam não sendo tão específicos, mas que norteiam um pouco a prática do profissional. Aplicado com a anamnese, a gente pode traçar um diagnóstico mais oportuno. Então, Jesse, você falou um pouco do diagnóstico, mas tipo, não tem um teste para HPV específico? Então, na realidade, o diagnóstico ele vai ter duas vertentes. A vertente clínica, que é mediante essa anamnese e também a indicação dos sintomas e dos sinais que esse paciente apresenta, mas a gente precisa também instituir, no caso das mulheres e dos homens trans que não realizaram processo cirúrgico de redefinição sexual, eles precisam também ter um acompanhamento do exame citopatológico, que é muito importante, é um exame preventivo para estar rastreando lesões precursoras do câncer de colo uterino, que é um dos maiores desfechos negativos do HPV. Mas esse exame sozinho, ele
não vai conseguir identificar as formas de HPV. Para identificar o vírus, a gente precisa adotar um teste molecular, uma PCR, porque ela vai estar visualizando o DNA do O que vírus. significa PCR? PCR é uma reação cadeia polimerase, que ela vai estar identificando a forma genética desse vírus e a gente vai ter total certeza que, de fato, a pessoa tem o HPV. E, Jesse, você trouxe bastantes elementos falando sobre o HPV, sobre o diagnóstico, sobre essa questão da testagem, né, do exame citopatológico, mas quais são os métodos de tratamento? Então, o tratamento é algo que, infelizmente, quando a pessoa tem a instalação desse vírus, não há uma cura. Mas assim, a gente acaba tratando essas lesões quando elas surgem, essas verrugas. No surgimento delas, a gente pode tratar tanto na via química, que seria com a adoção de pomadas à base de ácido, como também na via mecânica, que é através de processos cirúrgicos de remoção da verruga e de outras lesões associadas. Então, o tratamento vai depender muito do paciente, do tipo de vírus que ele está tendo e vai ser algo individualizado. Não é um tratamento como se fosse uma receita de bolo pré-definida para todo paciente. Cada paciente tem a sua particularidade. Interessante, né? Porque as pessoas às vezes podem achar que é tipo uma mesma metodologia, né? E tem toda uma análise do caso, né? Isso. Do quão grave pode ser essa lesão, né? Se não evoluiu para outras questões. Então é Exatamente. importante a gente falar. E cada vez mais importante realmente as pessoas estarem fazendo o exame, né? As pessoas que têm útero, né? Tá fazendo o exame. Isso. E aí, Jesse, eu queria perguntar também à Vitória, né? Pra gente falar um pouco também mais que você também estagiou no CAISM, né? Também fez um trabalho lá com o CAISM, fazendo exame de lâmina, né? Com pessoas que têm útero. E queria que você contasse pra gente um pouco dessa experiência, como foi. Então, essa experiência foi muito boa. Inclusive, a gente conseguiu levar o atendimento do CAISM em um dia dos atendimentos, manhã e tarde, lá para a estrutura da Astra. E, assim, é muito importante a atuação do CAISM, porque é um serviço, né, prestado gratuitamente, muito completo. E através desse exame pode ser identificado diversas questões, né? E uma possível lesão já em um estágio mais avançado ou não, um direcionamento, um aconselhamento, por vezes não tinha nenhuma alteração nos exames, mas existiam dúvidas, existiam questionamentos que em outros ambientes, mesmo de saúde, a pessoa não se sentia à vontade de compartilhar. E por estar naquele momento em algo mais íntimo, né, sentia essa confiança de compartilhar e, assim, fundamental, né, dúvidas que podem parecer pequenas, mas que, se não são tiradas, pode gerar consequências muito maiores, né? E acho que principalmente, Vitória, a gente fala também principalmente com a questão dos homens trans, né? Que existe todo um tabu para estar adentrando esses espaços de saúde, né? Que é muitas das vezes visto como um lugar para mulheres, Isso. né? Então, os homens trans, o CAISM e essa ação em especial com a Astra possibilita que homens trans vão tirar suas dúvidas, vão fazer essas questões do exame citopatológico, né, Jesse? E isso ajuda realmente a gente estar conscientizando e sensibilizando aquela população que precisa estar vendo essas questões, né, Vitória? Isso. E aí, durante esse seu estágio, existem ações sobre cuidado específico sobre o HPV? Então, em todas as consultas, após ou antes do exame citopatológico com a paciente, tendo ou não lesões ou alguma alteração no exame, é conversado também sobre o HPV. Conversado sobre todas as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, todas as alterações de saúde sexual, dúvidas e possibilidades de transmissão, formas de transmissão, formas de prevenção, diminuição de comportamentos de risco diante da realidade de cada um, né? Porque também não é uma receita de bolo, cada um tem a sua realidade. Então, o HPV, ele sempre é um assunto, mesmo não sendo voltado para aquela paciente. Aquela paciente não tem a lesão, mas vai ser abordado também o HPV. Dentro dessas experiências, Vitória, houve alguma pessoa com diagnóstico de HPV? Você conseguiu visualizar, assim, teve? E se teve, qual foi o procedimento, o encaminhamento realizado? Então, nos atendimentos que eu participei, felizmente, eu não presenciei nenhuma alteração ou lesão indicativa de HPV.
Mas geralmente, quando existe, o centro de referência que é encaminhado é o CEMAR, aqui, né? Mas eu não vivenciei essa experiência no consultório. Houve algum, no período que você estava, Jéssica, no CAISM, algum resultado para HPV? Você conseguiu acompanhar alguém? Não, eu também não tive contato durante as coletas. A gente tem contato mais com ISTs mais usuais, digamos assim. É muito comum o diagnóstico de sífilis, de hepatite, mas a questão do HPV, pelo menos nas práticas assistenciais, a gente não teve esse contato. É claro que é muito recorrente, mas na nossa assistência não aconteceu esse diagnóstico positivo. Pode falar. Não, e também tem essa questão da sintomatologia, né? Isso. Por vezes não tem sintoma. Uhum. Então, o fato da gente não ter tido a experiência de atender um paciente com o HPV visível, as verrugas e tal, não significa necessariamente que a pessoa não estava, né? Então, todo esse cuidado é muito importante porque pode não ter um sintoma, né? Sim. É uma infecção silenciosa, Isso. na verdade. A gente não tem a manifestação tão clara na maioria das vezes, mas a gente precisa incentivar esse rastreamento, esse acompanhamento regular nos consultórios para tentar investigar, de fato, uma possível ocorrência, um indicativo de risco que a gente possa atentar nossas práticas. Mas é um diagnóstico difícil. Por isso que é bastante importante a gente estar trazendo essa temática aqui para o nosso programa Deu Positivo, porque justamente por ser silenciosa, por ser uma questão assintomática, muitas das vezes é preciso que as pessoas estejam atentas aos sinais, né? E mesmo que não estejam atentas aos sinais, mas que se cuidem, que se testem, né? Que busquem esses exames citopatológicos, né? Tantas as pessoas que, principalmente as pessoas que têm útero, nessa questão, né? Porque a gente sabe que é muito mais, extremamente mais feroz com as pessoas que têm útero, né? Então é importante a gente estar reforçando isso aqui. Vitória, você está no 6º período de graduação de enfermagem. E aí, durante essa jornada, você já estudou sobre saúde sexual. Então, eu queria que você falasse pra gente o que mais lhe impactou sobre o HPV. Então, a minha experiência com saúde sexual na faculdade foi no período passado, né, no 5º período, e o que me impactou não foi uma situação específica, mas uma situação geral, né, que é uma realidade geral, mas também do nosso estado, que são as ausências em relação a quem está, sempre o público, quem é o público que chega até os serviços de saúde para fazer esses exames. Se você for, na maioria dos locais que prestam esse atendimento do exame de lâmina, que é o citopatológico, sempre vai ter uma figura para fazer esse exame, para realizar esse exame, para ser o paciente. E essa figura sempre, eu não posso falar sempre, mas majoritariamente são mulheres cis. E é algo preocupante porque sendo da área da saúde, conhecendo as consequências, né, de um rastreamento falho ou de um não rastreamento, da não realização desse exame regularmente. Só é importante, você falou das mulheres cis. O que são mulheres cis? Perdão. As mulheres cis são mulheres pessoas que nasceram com o sexo biológico feminino e que se identificam com o sexo biológico feminino. Perfeito, fica a dica. Então, no caso, quem não se identifica dessa maneira e é uma pessoa com útero, então, no caso, se for um homem trans que tem o útero ainda, ele precisa desse rastreamento. Não é porque a identidade não é de uma mulher que não precisa do rastreamento. Então, assim, até esse fator do conhecimento, da informação, ela precisa ser passada, né? Então, essa ausência foi o que mais me impactou, porque a gente sabe as consequências dessa falha no rastreamento. É indicado anualmente o exame de lâmina ser feito, né? Ser realizado. E a população daqui, dos homens trans, na nossa avaliação, na nossa prática de pesquisa, quase 50% da população dos homens trans, eles não fazem. Não são 2 anos, 5 anos de diferença entre um exame e o outro. Eles simplesmente respondem que não fazem. Então, é uma diferença muito grande quando a gente vai perguntar para as mulheres cis.
E isso traz consequências muito grandes, né? Essas pessoas só vão para os centros de saúde quando está em uma situação de urgência, né? Quando, por vezes, não tem uma solução mais, sendo que existem diversas questões que podem ser identificadas antes. Então, em resumo, o que mais me impactou foi essa discrepância, né? As duas populações, elas precisam do mesmo atendimento, mas existe uma diferença muito grande de acesso a esse atendimento. E é importante a gente ressaltar que não é o acesso das pessoas nos serviços de saúde. Os serviços de saúde constroem diversos muros para afastar, né? São diversas violências. Pode parecer uma coisa singela, mas um consultório de saúde da mulher, todo rosinha, todo voltado para a população feminina, não é atrativo, né? Linguagem, né? Incoerente. Essas questões todas constroem muros para afastar essa população. Aproveitando isso, Vitória, é importante a gente falar, inclusive quando a gente teve essa aproximação, né, com Jesse, com Caísme, com vocês, a gente teve essa preocupação, lembra, Jesse? A gente até discutiu, Jesse, será que a gente não poderia tentar mudar essa questão do nome do Caísme? E é algo que a gente, né, ainda pensa, que debate, é tanto que por isso que quando a gente teve esses atendimentos lá na ASHA, a gente utilizava muito Saúde Não Tem Gênero, justamente para a gente poder aproximar todas as pessoas, principalmente os homens trans, pessoas bissexuais, enfim, nesse sentido, para estar se cuidando realmente, né? Então, eu acho que o que você reforça aqui, Vitória, é a gente falar que o sistema de saúde, esses espaços de saúde, muitas das vezes não são espaços, inclusive, que respeitam a identidade de gênero e a orientação sexual das pessoas. Muitas das vezes são espaços que não estão preparados, né, para ter uma linguagem convidativa e que faça a permanência daquela pessoa que vai em busca daquele serviço de saúde. Exatamente. Então, eu acho muito pertinente a gente deixar isso aqui registrado para que isso seja aquela pulguinha atrás da orelha. Olha, epa, a gente está precisando ter uma linguagem mais convidativa, a gente está precisando que as pessoas se sintam confortáveis em estar num espaço como esse, né? Jesse, eu queria que, aproveitando nessa fala de Vitória, a gente falando aqui sobre o HPV e sobre essas questões de sensibilidade, eu queria que você pudesse desenvolver um pouco de quais doenças podem surgir a partir de uma contaminação por HPV. Então, como a gente havia mencionado, o desfecho clínico mais negativo atribuído ao HPV é justamente a instalação do câncer de colo uterino. Mas isso também pode acometer a população de homens com a ocorrência do câncer de pênis, o câncer de orofaringe também, que pode ser comum entre os dois gêneros. Então, são situações mais extremas que são decorrentes desse vírus. O que seria a orofaringe? Orofaringe é essa região oral que vai até a estrutura de faringe aqui, que é esse espaço respiratório. A garganta. Isso. Tava tentando. Parabéns, trocou. Isso mesmo, a garganta. Desculpa. É bom a gente falar, né? Porque as pessoas podem pensar que HPV, que essas complicações podem ser só nos órgãos sexuais, né? E não é, né? As pessoas também podem pegar, assim como você falou. Sim, porque tem a questão do sexo oral também. As pessoas pensam muito na via sexual somente penetração, mas tem várias modalidades de prática. Então, todas essas podem configurar, sim, um risco para a contração desse vírus. Jéssica, importante nessa sua fala, acho que deixar aqui registrado que um dado importante, como já falou inicialmente, como o Jéssica já reforçou aqui, mas os tipos 16 e 18 do HPV estão diretamente ligados aos casos de câncer do colo do útero. Sim. E lesões pré-cancerosas, né, Jéssica? É importante de reforçar essa questão, né? Isso, até porque o exame citopatológico, como a gente havia comentado, ele é muito importante justamente para estar detectando de forma precoce essas lesões. Então, se você tem essa oportunidade de detecção, você acaba tendo um tratamento oportuno e você tem uma chance de reversão muito grande, entendeu? Então, é importante conscientizar, ai meu Deus, agora eu travei. Normal, acontece. A população acerca da importância desse exame. E aí, só voltando um pouquinho para a questão dos ambientes, Duda tinha comentado que a gente, no início do projeto, queria promover um ambiente seguro e acolhedor para a população, porque a gente tenta trazer os homens trans para o rastreamento também, porque é uma população que acaba não realizando esse exame. E a gente não pode esquecer que tem essa chance de contração. Então, a importância de tornar esses ambientes mais inclusivos, o despreparo dos profissionais de saúde deve ser destacado aqui, porque
é uma questão de humanização também, que vai desde o acolhimento no atendimento da recepção e também nas práticas, porque, por exemplo, o exame citopatológico em homens trans precisa de uma abordagem clínica diferenciada. Uhum. Tem especificidades, a gente precisa entender se aquele homem está em hormonioterapia, Sim. a gente precisa entender quais são os cuidados inerentes àquele público, não é tratar como se fosse uma mulher cisgênero, entendeu? Então é isso, a gente precisa abordar práticas assistenciais mais específicas para as populações transexuais também. Jéssica, a gente falando sobre essas questões do HPV, falando sobre essas questões do colo do útero, a gente conseguiu conversar com uma mulher muito corajosa, né, que enfrentou o câncer do colo do útero muito jovem, apenas com 22 anos. O relato dela é babado. Nossa. Acho que a gente vai poder desenvolver várias questões falando sobre essa perspectiva. Ela desenvolveu dentro de um relacionamento afetivo, ela contraiu o vírus e, como consequência, passou por uma cirurgia para a remoção do útero, ainda muito jovem. E, assim, é um relato poderoso e eu queria que a gente assistisse aqui agora para a gente estar Perfeito. debatendo. Inclusive, eu vou trazer outros elementos que ela conversou comigo antes da gente gravar essa externa. Tenho 26 anos, atualmente trabalho como escovista em salão de beleza. Eu descobri através de exame de rotina, o exame de lâmina. Tinha feito outros exames, né, antes do resultado final, e quando eu fui pegar o resultado da biópsia, eu estava sozinha, né, porque eu ainda não sabia da gravidade, né. Eu estava sozinha e eu fui pegar, ciente que ia ser só uma manchinha no útero mesmo e nada tão grave. E aí, ao entrar na sala da médica, ela constatou o câncer no colo do útero. Na hora, para mim foi um baque, porque eu não esperava, mas ainda assim eu era leiga do assunto, do que tinha causado o câncer. Após saber o diagnóstico, a médica me encaminhou para a oncologia do USE, né, para iniciar meu tratamento e poder fazer a cirurgia de retirada do útero. Primeiro iniciou uma conização no colo do útero e logo em seguida, depois do resultado da conização, que percebeu que o câncer estava mais profundo, que veio aí o diagnóstico de que tinha que retirar o útero por completo. Aí foi outro processo de marcar cirurgia para fazer. Depois da cirurgia, eu fiz tratamento de radioterapia, 25 sessões, e logo após eu fiz braquiterapia, que é uma radioterapia interna. Para mim, o mais difícil foi estar sozinha nesse momento. O apoio emocional foi dos meus guias, dos meus orixás, porque definitivamente no ciclo familiar eu estava sozinha. Muito poucos amigos me acompanharam nessa época. No dedo eu conto uma pessoa só. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento, terminei nas vésperas da cirurgia. Um momento em particular foi quando eu estava fazendo o tratamento de radioterapia, que estava começando a ter os efeitos colaterais, e eu não queria ir mais, né? Eu não queria ir mais fazer o tratamento. Quando eu cheguei lá, cheguei até atrasada, porque de fato eu não ia. Quando eu cheguei lá, a moça, a técnica que fazia, me acompanhava, né? Ela me deu um tecinho e falou que tinha passado a noite pensando em mim, no quanto eu era forte, e dizendo que aquilo tudo ia passar, que era só aquele tratamento e logo, logo eu estaria boa. Foi esse momento que me deu força para continuar o tratamento e todo o processo. Na época, pela pouca idade, eu não tinha muito projeto de vida, de ser mãe. O diagnóstico da doença pesou mais do que um plano futuro de ser mãe, pela retirada do útero e a impossibilidade. Hoje já pesa mais um pouco, porque após 5 anos, né, nasceu esse desejo de ser mãe e me fez reviver todo aquele momento que eu passei. E hoje, saber que eu não tenho possibilidade de gerar um filho. Apesar de saber que para ser mãe não precisa gerar, né? Tem a adoção. Mas hoje,
pesou mais para mim do que na época. Dentro de casa, com os meus sobrinhos adolescentes que estão crescendo, eu procuro conscientizar, porque eu não me recordo de ter sido vacinada contra o HPV, não me recordo de minha mãe de forma nenhuma conversava comigo sobre essas questões sexuais. Então eu não tinha amparo dentro de casa, eu não tinha informação, eu não tinha nada, né? Foi preciso ir para a rua, foi preciso, infelizmente, passar por toda essa situação para se conscientizar sobre o assunto. Eu tento passar para os que estão crescendo essa conscientização, né, da importância da vacinação, da importância da prevenção, né, sexual, que eu não tive, né, esse alerta. Eu queria dizer para os pais que têm filhos adolescentes em casa, que deem mais importância a esse tipo de conversa com seus filhos, porque eu acho que tudo começa na adolescência, né? E muitos pais esperam que a escola informe isso, dando essa obrigação para a escola, para os professores. Certo que os professores têm esse diálogo, né, com os alunos, mas eu acho que o fundamental mesmo é em casa, né? Você acolher seu filho, você instruir seu filho para o mundo, mostrar como o mundo é, o que acontece, o que pode acontecer, porque o adolescente, ele vai crescendo com sede de conhecer o mundo, né? Então, se ele vai para o mundo mal informado, principalmente na questão sexual, é mais provável que aconteça esse tipo de caso, né? E para que não aconteça, eu peço aos pais que alertem seus filhos, que conversem com seus filhos, né? Porque mais cedo ou mais tarde eles vão para o mundo. Ai, gente, é um relato bastante impactante, sabe, Jessy, Vitória? Assim, eu fiquei conversando com ela um bom tempo depois, assim, ela traz algumas questões bastante importantes que eu acho importante a gente trazer aqui e refletir sobre isso, debater sobre isso, porque, tipo, ela teve esse diagnóstico, mas a médica, quando pegou, perguntou quando ela tinha tido a primeira relação sexual, ela disse com 16 anos. Mas o caso dela estava tão avançado que ela disse assim, ela disse assim, Duda, a médica disse a mim que para o estágio que estava o meu câncer, era no mínimo 12 anos. Ela só tinha 22. Né? Então já estava muito agressiva e que provavelmente ela tinha pegado na primeira relação sexual que ela tinha tido com 16 anos. Muito provável. Entendeu? Então eu achei isso tão assim, Jessy, tão doloroso, porque logo após isso ela encontrou outro parceiro e aí, inclusive, foi orientada a orientar o parceiro que ele também precisava fazer e tal, um acompanhamento, e ele disse que não. E nessa situação específica, quando ela foi fazer a cirurgia, ele abandonou ela. Então ela não tinha o apoio da família e não teve o apoio do companheiro. Por isso, assim, olha, o relato dela, assim, sabe? É que se a gente fosse colocar aqui por completo e tudo fosse... Não daria, mas é muito importante, muito potente. E trazer todas essas questões. E dentro disso também, Vitória Jessy, ela disse, Duda, eu tinha só 22 anos e quando a gente começou, quando eu recebi eu não sabia o que era, Duda. Então eu acho que eu só fui saber que era câncer do colo do útero 3 meses depois, quando eu fui pra oncologia. Que a médica disse, você sabe o que tá acontecendo com você? Aí ela fez, não. Olha, você tá com câncer do colo do útero e você tá num estágio muito agravado, muito agravante, a gente tem que retirar. Aí ela disse que foi o que caiu. E dentro disso, e dentro da cirurgia, eu acho que pra gente debater um pouco mais sobre isso, diz que toda hora vem você, tão nova. Por que você não se cuidou? Deus. Tá vendo aí? Então, né? Então, eu tô trazendo tudo isso pra gente ver que o relato dela é muito potente, mas ela foi muito revitimizada. Entendeu? Ela foi muito forte em dar esse relato pra gente. Muito. Né? Roger tava gravando comigo e até ele disse assim, ai Duda, vários momentos eu tive que segurar o choro, porque ela realmente tava devastada. Tem horas que ela se segura ali. E aí eu queria debater com vocês sobre isso, né? Ver o que vocês vislumbraram sobre esse relato dela, o que eu trouxe aqui.
Olha, uma coisa que me chamou muita atenção nesse relato, além da força dela, foi o fato do desconhecimento, porque ela não teve esse suporte que deveria começar de base, como ela disse, no ambiente familiar. Ela não sabia nem se tinha sido vacinada contra o HPV, então você percebe que não tinha uma cultura efetiva de diálogo, de educação sexual dentro do ambiente familiar. E é isso que a gente nota na maioria das famílias. E isso é um obstáculo muito grande para estar tendo contágio de diversas formas, de diversas infecções sexualmente transmissíveis, e a gente observa também uma falta de ética muito grande na postura do profissional de saúde que atendeu, porque a gente não pode, tem um limite entre você conversar, orientar e você julgar. Você chegar e falar, você é muito jovem para estar tendo, você não está nesse papel, não cabe a você o julgamento, você está ali para dar um suporte emocional também, porque a gente precisa desse suporte emocional, porque a saúde mental, ela interfere totalmente no prognóstico positivo do paciente, que é o resultado, o desfecho relacionado à progressão dessa doença, e a gente precisa fortalecer esse indivíduo na esfera biopsicossocial, na biologia da patologia mesmo, e também no suporte social, no suporte comunicacional, e eu percebo que não teve isso no relato dela. Isso foi um afastamento que acabou gerando algo muito ruim, muito negativo na progressão da doença dela. E a força que ela teve de estar, apesar dessas portas fechadas, apesar do julgamento, de seguir em frente e buscar se inteirar do assunto, porque ela buscou. A gente percebe que ela fala super bem, ela falou dos impactos de tratamento, do diagnóstico, hoje ela sabe, por tudo que ela passou, e ela é um exemplo de força, e foi muito importante trazer esse diálogo para o nosso momento, porque é a perspectiva do paciente, a gente precisa acolher e entender o ser humano na sua integralidade, e é isso que faltou na postura do profissional de saúde. Vitória? Ela é um depoimento muito forte, né? Muito, muito forte da parte dela, assim, compartilhar, porque mexe em partes muito delicadas, né? Da vida dela. E nisso, uma das coisas que eu pensei durante o relato é que, geralmente, além da falta de conhecimento, a gente não espera, pelo menos é a ideia que eu tenho, não sei se vocês vão compartilhar comigo disso, que um câncer não é algo que vai me acometer com 20 anos, 25 anos, né? E assim, as formas de câncer, como ela falou, ela não tinha conhecimento, né? Então, a falta de conhecimento de que através de uma transmissão sexual, eu posso desenvolver um câncer de colo de útero. Então, assim, a falta de conhecimento em relação à transmissão, em relação a passar esse conhecimento também, porque, como você falou, os profissionais, nesse julgamento, totalmente, assim, né, errado, mas também os profissionais na hora do pré, né, assim, na hora da prevenção, na hora de explicar, de chegar, de uma busca ativa, de ir até as escolas, de fazer essa educação continuada. Ela também comentou sobre essa conversa que não existia dentro do lar dela, né? Da família. Quando eu vejo pais, né? Pessoas que têm essas conversas, é uma coisa bem, assim, diferente, porque as pessoas da minha idade, ao meu redor, poucas tiveram esse conhecimento de dentro de casa, né? Então, assim, a experiência sexual, ela vai acontecer, né? Então, assim, como ela vai acontecer? Eu posso passar essas informações de uma forma acolhedora dentro da minha casa para o meu filho, para minha filha. Ou ele vai ter que achar sozinho, ou não achar, e passar por situações tão tristes como essa, né? Então, acho, assim, o que me chamou mais a atenção nesse relato foram esses pontos, né? Sim. Eu acho muito legal, sabe, também, meninas, ela trazer essa questão, assim, de responsabilizar os pais, né, porque às vezes deixa na conta da escola, mas como é que a escola aborda sobre temas, sobre saúde sexual, porque às vezes chega em casa e oxe, tá ensinando meu filho e minha filha a ter sexo, tá ensinando meu filho e minha filha a ser LGBT, sabe, essas questões. Dentro disso, depois ela disse assim, Duda, depois foi que eu consegui identificar uma professora, né, que na minha adolescência fechava, eu vou falar uma coisa aqui com vocês, fechava a porta e falava, olha, importante você se cuidar
cuidarem, meninas, o uso do preservativo, a questão dos meninos, da saúde do pênis, de lavar todas aquelas questões. Eu achei interessante, mas a professora tinha que fechar a porta, ela dizia assim, tinha que falar baixinho. E a gente não podia contar, Eduarda. Hoje eu entendo a importância daquilo que ela fazia, né? Então eu acho assim, sabe, fantástico o depoimento dela, né? É trazer assim de uma forma real uma pessoa que passou por uma situação como essa. E aí, que tem tudo a ver com esse programa, o nosso Deu Positivo, é a gente ressignificar esse resultado positivo. Sim. Como o Jesse bem observou, ela se empoderou da doença. Isso. Então Sim. hoje ela de certa forma, ela disse, olha, Duda, eu oriento as pessoas que estão próximas a mim. Então ela disse, Duda, de certa forma, não foi legal a forma que eu passei, mas me possibilitou ajudar outras pessoas. E é essa a intenção também do programa Deu Positivo, né? A gente, a partir de um resultado positivo para qualquer dessas doenças, dessas infecções, a gente ressignificar aquele resultado e dizer assim, olha, eu tenho uma nova chance, eu tenho uma nova oportunidade, se não é para mim, eu preciso ajudar outras pessoas. E aí é importante a gente deixar aqui registrado, pra gente ver como essa questão do preconceito, sabe, meninas? Ela prefere não aparecer, que ela diz, Duda, infelizmente, para as pessoas, eu vou ter isso pro resto da vida. E um companheiro que tenha comigo, para as pessoas, penso que ele também é uma pessoa que tem HPV, e não é. Então, Duda, no momento eu não me sinto confortável para aparecer. E a gente entende, Super. né? A gente fala dessas questões de preconceito, e principalmente com questões sexuais, ainda é mais, Tabu muito né? grande. É um tabu muito grande. Ela se declarou, ela falou para mim que era uma mulher bissexual, e também ainda tem outro, né? Outro marcador Outro social, marcador né, social. que acaba... E aí, assim mesmo, ela não se apresentando, assim, fica aqui todo o nosso respeito, né, meninas? Obrigada pelo seu Claro. depoimento, assim, eu espero que isso chegue para outras pessoas e de uma forma muito natural e de fácil entendimento, né? Espero poder contar com ela em outros momentos para que ela reforce essa questão do que ela passou, para que outras pessoas não venham a passar Sim. e que fique também, Jesse e Vitória, esse alerta para os profissionais nessa questão do acolhimento, minha gente. Sabe, de algo muito primário, né? O acolhimento, o respeito à Exato. pessoa que venha com uma condição de saúde, né? Assim, às vezes, muitas das vezes debilitada, complicada, delicada de lidar. Então, que Sim. fique esse alerta para os profissionais de saúde nessa questão desse primeiro contato do acolhimento em coisas tão Sim. intrínsecas, tão complicadas, né, Jéssica? Duda, só para complementar o que você falou, quantas pessoas que passam por situações assim abandonam um tratamento Isso. e não se dão uma chance por conta de uma postura inadequada e antiética de um profissional de saúde? Então, isso pode culminar na taxa de mortalidade no Sim. futuro. É algo muito grave e, como você falou, é algo básico, primário, que deveria ser aplicado de uma forma íntegra. E assim, só complementando essa questão, juntando o que vocês duas falaram, da perspectiva futura. É isso, não teve, chegou até esse diagnóstico, tá certo, daqui pra frente, vamos se unir, vamos ver perspectivas, formas de tratamento, dar esperança, e não vir com julgamento, né? Isso. Toda essa questão que só piora, só afasta o Isso. paciente da melhora, da resolução daquele problema, enfim. Exatamente. Aí na fala dela, ela mesma disse, eu não ia fazer o tratamento Sim. mais. Tá vendo? Eu não vou mais fazer o tratamento, entendeu? Então foi importante que ela teve coragem de continuar, né? Foi Muita. bom nesse Sim. sentido. E aí, Sim. Jesse, aproveitando esse nosso debate aqui sobre essa nossa questão, eu queria saber a importância da vacina, que ela traz, que ela nem lembra se foi vacinada, Perfeito. e contra o HPV, e protege os demais subtipos, a vacina? Então, a vacina é a forma mais eficaz de prevenção do HPV. Então, ela é disponibilizada de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde e a faixa etária preconizada de vacinação em meninas e em meninos que também transmitem o HPV, não é só uma questão feminina, é de 9 a 14 anos. Então, assim, ela é uma vacina tetravalente. Isso significa que ela protege contra 4 subtipos do HPV. Aí vocês podem pensar, mas tem mais de 150 subtipos, então ela não é tão eficaz. Na verdade, ela é muito eficaz, porque são justamente os 4 subtipos que têm maior gravidade. Então, das formas graves, ela confere essa proteção efetiva. Entende? Eu acho muito importante, assim, você alertar justamente essa questão que é para adolescentes de 14... Isso, de 9 a 14 De anos. 9 a 14 anos. E aí é importante aos pais que estão nos assistindo Sim. entender essa necessidade, porque cada vez é uma realidade. A gente fala que os jovens estão tendo relações sexuais Precoces. mais cedo, né? A gente fala muito da questão da internet, mesmo lado, tem um lado bom, tem um lado ruim, a positividade, o lado negativo, mas a gente não pode negligenciar isso, né, Jéssica? Então é Exatamente. importante a gente ter
esse debate para orientar os pais, né, para ter realmente essa conversa e vacinar seus filhos. E aí, Jesse, eu acho importante saber se a vacina contra o HPV, ela reduz ou previne a possibilidade do surgimento do câncer do colo do útero. Justamente por ela ser a forma principal de prevenção, ela acaba reduzindo as chances de lesão no colo de útero. Então, isso, consequentemente, diminui a incidência de câncer de colo uterino. Só para afirmar um pouco mais sobre a questão da faixa etária, eu queria incluir que na faixa etária de adultos, eles podem estar realizando a vacinação em situações extraordinárias. O que seria isso? Pacientes imunodeprimidos, pacientes com HIV. É necessário que vá procurar as unidades básicas de saúde para estar vendo a possibilidade de realizar a vacinação contra HPV, porque o sistema imunológico está muito debilitado, então precisa desse reforço. No caso também de vítimas de abuso sexual, é importante procurar esse centro de referência para instituir a vacinação. Então, além das crianças, nessa faixa etária de 9 a 14 anos, também tem a inclusão de situações extraordinárias. Jesse, a vacina tem algum efeito colateral? A vacina tem efeitos colaterais brandos, que são comuns de todos os tipos de vacinação em geral. Por exemplo, como ela é administrada no músculo deltoide, que é esse músculo do braço, acaba tendo em alguns pacientes uma dor durante a administração, que pode gerar também um inchaço muscular e uma vermelhidão local. Então é algo muito brando comparado aos efeitos benéficos que essa vacina traz. E esses efeitos leves podem ser minimizados através de uma compressa gelada. Então não é nada que vai estar modificando a saúde, a rotina do paciente. É algo muito pontual e temporário. Importante a gente retificar que crianças e homens também têm que tomar, né, essa vacina, é importante. E aí eu já queria perguntar à Vitória, né, você fez parte da Liga de Sexualidade e IST de Enfermagem, o LAESIST, tá correto? Isso. Fale dessa sua participação. Então, como você falou, né, é a Liga de Enfermagem de Sexualidade e ISTs, Infecções Sexualmente Transmissíveis de Enfermagem, lá da Faculdade Tiradentes. E foi muito importante a minha passagem por lá, porque nessa liga, a Liga Acadêmica, ela é um grupo que vai se debruçar de uma forma mais aprofundada em temas específicos. Então, no nosso caso, a gente se aprofundava mais nesses dois temas, né? Então, foi muito importante, porque dentro dessa liga, a gente pôde desenvolver tópicos e temas que geralmente na nossa graduação a gente não tem acesso, né? Então, temas que não são abordados por vezes dentro das nossas disciplinas, do nosso currículo, né? E que a gente poderia trazer aulas abertas, que convidavam pessoas de fora, convidavam os alunos que fazem parte ou não da liga. Vitória, você é envolvida com as várias ações de saúde, né? Inclusive na Astra. Como é trabalhar assistindo a população LGBTQIAPN+. Então, foi uma grande oportunidade, né, que surgiu através da pesquisa da professora Cláudia como minha orientadora e Jessi como minha co-orientadora. Foi a minha primeira experiência, né, com a população LGBT. Muito importante porque eu faço parte da população enquanto mulher bissexual e que vejo ainda, mas via... sem ter uma perspectiva de atuação, mas ainda vejo diversas lacunas, né, na nossa graduação, nas nossas disciplinas. Então, estar enquanto, mesmo como estudante, mas estar enquanto uma pessoa que vai assistir aquela população, sabendo das lacunas, sabendo das necessidades específicas que, por vezes, não são respeitadas, né, nos ambientes de saúde, não são seguidos, foi muito importante, porque... São coisas básicas, como você falou em outros tópicos. Coisas primárias, como linguagem, como um ambiente de confiança, né? Que não existe. Então, proporcionar isso para a população, que por vezes não tem essa possibilidade, foi fundamental. É fundamental, né, Fran? Vitória, no início você falou também que tem formação como doula. Eu ia perguntar logo no início quando você falou, né, para as pessoas entenderem, mas deixei para esse momento. Eu queria que você explicasse melhor, né, o que é uma doula. Então, a doula, de uma forma mais simples para
para todo mundo conseguir entender, é como se fosse um acompanhante, né, daquela mulher, mais profissionalizado. Profissionalizado, desculpa. É uma mulher que atende essa pessoa que está gestante no seu período pré-parto, parto e pós-parto. Ela não faz procedimentos médicos, nem algo do tipo, assim. Ela tem uma assistência emocional e de transmissão de conhecimento também, né? Durante o pré-parto. Encontros onde é conversado sobre como vai ser esse processo de parto, evidências científicas, apoio emocional, se essa pessoa ela tem um parceiro ou parceira, envolver todo mundo ali, essa questão toda do pré-parto. Durante o parto, todo o apoio e assistência a essa mulher ou esse homem que está parindo, nesse processo que, por vezes, o acompanhante, ele está fazendo parte. Então, a doula ela tem uma visão mais por fora daquela situação para suprir as necessidades daquela pessoa que está parindo. E o pós-parto, com aquela assistência emocional do pós-parto, né? Com todas essas demandas que exigem. Ai, Vitória, obrigada por você ter trazido essa nitidez sobre o que era uma doula, né? Como eu disse, eu ia perguntar logo no início quando você falou, mas achei melhor a gente dar uma ênfase. Mas agora, já que a gente passou boa parte do programa, eu queria aproveitar para saber se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, tá consumindo aqui nosso conteúdo e ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. E se você quiser estar acompanhando as ações que a Astra vem desenvolvendo durante todo esse ano e também as ações que já foram desenvolvidas, você pode estar seguindo a gente no nosso Instagram, que é o Astra LGBTSE. Se você também quiser estar tendo acesso à nossa página do Facebook, é o Astra LGBT Sergipe. E se você quiser falar com a gente diretamente através do nosso zap institucional, você pode estar acionando 79981275585. Ou qualquer coisa, você pode entrar em contato com a gente também em nosso direct do Instagram. Gente, acho que já estamos sinalizando que a gente já está chegando ao nosso final, mas ainda a gente tem algumas questões aqui para a gente estar falando. E chegou aquele momento que todo mundo adora, que é o nosso momento onde a gente traz as dúvidas das pessoas que vão lá na Astro, que acessam nossas redes sociais, ou as nossas conversas também, que surgem dúvidas entre a gente que vai fazendo também o programa. Chegou aquele momento que você adora, o nosso momento Deu Dúvida. Então, para iniciar esse momento, eu já vou perguntar a Vitória das questões que surgiram, né, enquanto a gente estava na construção desse 5º episódio. Qual é a diferença entre uma doula e uma parteira? Então, a parteira, ela é a enfermeira obstétrica. A parteira, a gente tem esse entendimento, né, daquela parteira tradicional, que a gente tem nossas avós, bisavós, mas hoje em dia a parteira é chamada de parteira, mas é a enfermeira obstétrica, a pessoa que passa pela graduação de enfermagem e faz essa especialização na enfermagem obstétrica. Então, dentro dessa especialização, ela vai atuar em toda assistência de enfermagem geral, mas também em coisas mais específicas. Então, vai fazer esse monitoramento, né, em gestações de risco habitual, sem nenhuma alteração, ela pode acompanhar integralmente esse parto. E já o caso da doula, ela não faz nenhuma intervenção, não é uma pessoa com formação superior, de ensino superior. Existe uma formação com a quantidade de horas básicas, com o estágio, né, com a parte prática. Então, é muito importante que as pessoas que queiram ir atrás de uma doula, ou se informar, se interessar, encontrem através das associações de cada estado, né? Aqui tem a Associação de Doulas de Sergipe. Então, tem essa diferença. Uma é voltada para a parte mais de assistência medicamentosa, né? Não como obstetra, mas essa questão que não é emocional e assistência de água, coisas básicas, entendeu? Como a doula, emocional, etc. Eu acho assim, Vitória, a próxima pergunta acho que já responde o que você falou, que se a doula pode substituir o médico ou uma parteira. Não, porque a doula, na verdade, é uma atenção àquela pessoa que está passando por aquele processo, que é muito delicado naquele momento e que às vezes fica desassistida em outros aspectos, né? Então eu acho que a doula tem esse olhar mais qualificado nesse sentido. Mas eu acho importante, assim, nenhuma das perguntas que surgiu foi se existe algum tipo de certificação ou treinamento que devo procurar para contratar uma doula. Não, para contratar, eu recomendo, né, que busque as associações de cada estado. A maioria dos estados, eu acredito que todos os estados têm a sua associação,
que são doulas associadas. Essas doulas associadas, elas precisam comprovar que a formação tem um mínimo de horas estabelecido, que teve a parte prática, né? E se você buscar fora dessas associações, tem risco de você achar um profissional que não tenha passado por essas etapas, que são muito importantes, entendeu? Mas para você buscar, é isso, para você ser... Ui, perdão, de novo, toda hora batendo. Para você ser... É um semáforo. Tem que aprender a gesticular menos. Para você ser, você tem que buscar justamente correr de formações EADs sem prática, porque tudo que gira em torno de atenção, assistência, né, que envolve saúde, que envolve situações dessa forma, e principalmente parto, que cada um não tem receita de bolo, né, e essa questão emocional, então que tenha as questões pré-estabelecidas, né, não ache em qualquer esquina, e se intere, né, porque não é tão falado, né, tá tendo um boom em relação à disseminação de conhecimento, né, parte obstétrica e tal, mas ainda muitas pessoas não sabem, não têm esse conhecimento. Então, não é porque não existe o conhecimento geral da população, que não é uma profissão que exige respeito e seguir diretrizes, né? É uma profissão séria, muito importante, que levanta diversas bandeiras. Eu já queria agradecer, Vitória, a sua participação. Obrigada por você ter aceitado, obrigada por toda a sua contribuição e que você trouxe aqui, né? Você é uma menina jovem e isso eu acho que acaba inspirando também e incentivando que outras pessoas, né, sigam o mesmo caminho ou que se cuidem ou que tenha um cuidado com as outras pessoas. Muito obrigada. Espero que a gente se encontre em outros momentos, né, pra gente estar debatendo não só sobre esse tema, mas sobre outros temas, principalmente voltados a pessoas LGBTs, mas também com relação ao respeito a todas as pessoas. Obrigada, Vitória. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Foi um momento incrível, esse compartilhamento, né, de conhecimento. E espero que a gente se encontre mais vezes. Vamos sim. Jéssica, também tem o nosso momento Deu Dúvida para você. A gente tem várias dúvidas sobre o HPV e quero que você esteja aqui respondendo com a gente. Então, Jéssica, o HPV, ele pode ser transmitido no parto? Pode sim, é uma via que ocorre de forma mais rara, mas pode acontecer. E, inclusive, pode ter a contração do bebê, do vírus. Então, é importante que haja todo um rastreamento, caso isso ocorra, para estar investigando os possíveis impactos dessa infecção. Mas, assim, na maioria das vezes, quando acontece essa instalação, o próprio organismo ele é capaz de reverter. Então, não vai ter tantos impactos no futuro desenvolvimento do bebê. O HPV pode deixar a mulher estéril? Então, no caso, quando há a instalação de um câncer de colo de útero, isso pode sim culminar na esterilidade. No caso também de homens, isso pode ocorrer, porque o HPV ele tem um impacto na composição fisiológica do indivíduo. Então, pode ter inclusive alterações no sêmen, e isso pode inviabilizar a gestação futura, né, a fecundação. Jéssica, a infecção pode se manifestar anos depois de ter sido contraída? Pode, esse é o grande desafio do diagnóstico, porque na maioria dos casos os sintomas aparecem após anos de exposição ao vírus. Então é um fator de dificuldade para o rastreamento, como foi no caso inclusive da nossa depoente. Sim. É possível contrair o vírus e não desenvolver nenhum sintoma ou doença? Sim, justamente acaba sendo parecido com o quadro relatado, porque não houve um desenvolvimento tão significativo e ela acabou rastreando a partir de um exame preventivo. Daí a importância do acompanhamento regular nas consultas periódicas, porque a partir disso a gente, embora não tenha uma manifestação clínica, o exame pode estar dando um direcionamento para essa pesquisa. Jéssica, é verdade ou mito que o preservativo masculino não protege contra o HPV? Olha, os preservativos em geral têm uma participação muito importante na prevenção do HPV. Entretanto, não é um método totalmente eficaz, porque existem diversas práticas sexuais, inclusive a prática oral, que muitas pessoas têm resistência de estar utilizando o preservativo e isso pode sim desencadear uma infecção futura. E por o preservativo não conseguir cobrir toda a parte da genitália, ter uma limitação, né, de proteção, isso acaba interferindo
no contágio. Então, sim, apesar do preservativo ser muito importante, isso não é algo que vai inviabilizar a importância do preservativo. Devem ser utilizados, sim, mas não previnem totalmente o HPV, mas previne contra outras infecções sexualmente transmissíveis. O preservativo feminino tem um fator de proteção maior do que o preservativo masculino? Por conta da superfície de contato, isso pode gerar essa sensação de que a proteção do preservativo feminino é mais eficaz, mas também entra na mesma regra. Não são proteções que irão inviabilizar totalmente a ocorrência do vírus. Por isso que é importante utilizar tanto o preservativo e se vacinar. Porque a vacina ela vai conferir um fator de proteção muito eficaz em conjunto com os comportamentos sexuais adequados e de proteção. Gente, olha, aproveitando, parem de palhaçada, viu? Utilizem as novas metodologias de prevenção, mas não abandonem o preservativo. Isso. O preservativo, seja ele masculino ou feminino, a gente sabe que a gente tem que aderir às novas metodologias de prevenção, mas que também a gente não abandone os preservativos. Exatamente. Jesse, a vacina pode causar cegueira ou paralisia? Então, isso é muito improvável, não tem nenhuma evidência científica atrelada a isso, não causa, como eu falei, naquele momento, o efeito colateral que pode gerar é um estímulo doloroso no local, que é algo temporário. Então, não. A gente observa, enquanto profissional de saúde, uma crescente dessas fake news, que acabam trazendo debates que a gente coloca na consciência da população como um trabalho ameaçado, porque são anos de insistência da importância da vacinação, está tendo essa ascensão de movimentos anti-vacinas que acaba gerando transtorno, receios na população e elas acabam não indo buscar assistência vacinal. Isso é algo que, sinceramente, na minha opinião, é um crime de saúde pública. Gente, a vacina não é no olho não, É viu? muito importante. Só para registrar. E só complementando o que Jessie falou, a ideia da vacina nessa faixa etária é que a vacina ela seja aderida em uma faixa etária que não tenha tido a exposição sexual. Então, por isso que o SUS ele disponibiliza gratuitamente dentro dessa faixa etária, porque a ideia é que as crianças dessa idade, elas não tenham tido esse acesso à prática sexual. Então, o quanto antes for desmistificado, né, todas essas questões, alterações da vacina e levem essas crianças para se vacinar, né, pode, vou levar agora, passou a idade, agora só pagando, entendeu? Essas questões todas, para prevenir essas crianças, né? Exatamente. Jesse, a vacina do HPV pode influenciar o desenvolvimento sexual precoce de crianças? Esse é outro tabu que deve ser quebrado, porque a vacina, em sua composição, ela utiliza a engenharia genética, então não tem nenhuma composição que possa desencadear esse desenvolvimento sexual precoce. Isso acaba batendo naquela tecla de educação sexual nas escolas, que, como você falou inicialmente, é um tabu ainda. A professora tinha que fechar a porta para debater esses temas. Então, assim, a gente precisa fortalecer a nossa comunidade infanto-juvenil quanto a essas temáticas para que elas saibam reconhecer o seu corpo e no futuro, quando realizar práticas sexuais, saibam os métodos de segurança. E até mesmo esse empoderamento pode prevenir casos de abuso sexual, que é algo que ainda não é tão comentado. Então a gente precisa desmistificar isso e implementar cada vez mais esses debates, principalmente nas escolas. Perfeito, Jesse. Eu já queria agradecer a sua participação. Obrigada por você ter topado vir aqui conversar com a gente, debater sobre algo tão importante. Saibam vocês, meninas, Jesse e Vitória, que eu sou extremamente admiradora de vocês. Acho muito importante todas as pessoas, né, que se somam à luta de pessoas LGBTQIAPN+, mas da sociedade como um todo. Me orgulho e me enche ainda de esperança de que a gente pode estar num mundo melhor mais à frente, que outras pessoas vão ter mais, de fato, inclusão, responsabilidade, né, e autocuidado e o cuidado com as outras pessoas. Então, Jéssica, muito obrigada por você ter vindo aqui, tá debatendo com a gente hoje sobre esse tema. Eu que agradeço pelo espaço, é sempre uma honra estar aqui com vocês, porque a gente acaba aprendendo muito e tendo uma troca muito interessante. Então, obrigada pela parceria de sempre e é maravilhoso estar aqui.
Obrigada. E você que está em casa, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o HPV, né? Importante lembrar que a prevenção é a nossa maior aliada, né, contra essas questões, não só com o HPV, mas com outras ISTs, né, que a gente já veio debatendo ao longo desses outros programas. A vacinação e os exames regulares são essenciais para evitar, né, o contágio e suas complicações. Não deixe de se vacinar, né? É importante procurar um médico e se tiver algum sintoma, como esses que a gente aqui debateu, principalmente o aparecimento de verrugas, é importante que vocês ficarem atentos e buscarem ajuda. Juntos, nós podemos reduzir os riscos e combater o estigma contra todas as ISTs, né? E nessa em específica, contra o HPV. Espero que vocês tenham absorvido também o depoimento da nossa participante, né? Que trouxe aqui algumas questões que vocês podem estar levando para a vida, né? Além do nosso momento Deu Dúvida, é importante a gente dizer que informação de qualidade é muito importante, é exemplo do que a gente está fazendo aqui no nosso programa Deu Positivo. E se você tiver alguma dúvida, ou sugestão, ou comentário, você pode estar escrevendo aqui embaixo, né? Colocando aqui, deixando o seu relato, ou você indo lá nas nossas redes sociais, ou entrando em contato com a gente também através do nosso WhatsApp institucional. E lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, passa a nos seguir agora e até o próximo programa Deu Positivo.